Na Band FM, quem ama não esquece. Uma vez eu ouvi que saber quem está ao nosso lado nas trincheiras importa mais do que a própria guerra. Na época não fez nenhum sentido para mim. Mas hoje eu entendo a real importância de escolhermos bem as nossas companhias, porque a vida é muito dura. E dependendo da pessoa que está ao nosso lado, tudo pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil. Eu conheci o Rodolfo há alguns anos e parecia que tudo era muito certo para que a gente ficasse junto. Os dois já tinham quase 30 anos, empregos bons, já tinham aproveitado bastante a vida. Tava naquele momento de querer sossegar, sabe? O Rodolfo era um cara muito determinado, forte, honesto. O tipo que toda mulher quer passar a vida. Por isso, depois de um ano de namoro, quando ele me pediu em casamento, eu aceitei sem ter a menor dúvida de que aquilo era o melhor para mim. E foi mesmo. Nós vivemos felizes demais por algum tempo. E tudo saía exatamente como a gente já tinha planejado. Um carro, depois o nosso apartamento, depois o nosso primeiro filho. Quando eu engravidei do Henrique, foi a maior felicidade da nossa vida. A gente estava assim, na melhor fase de todas, sabe? Fase, inclusive, que continuou por mais 4 anos, enquanto o nosso filho crescia, se desenvolvia. Mas foi nessa idade que o nosso castelo de conto de fadas começou a desmoronar. Nosso filho começou a ter alguns sintomas estranhos e nós logo procuramos todo tipo de médico que você pode imaginar. Até que depois de muitos exames, muita consulta também, muita rotina desgastante, veio a bomba. Veio a bomba de que o nosso Henrique, de só 4 aninhos, estava muito doente. Calma, Carla, pelo amor de Deus, calma. A gente não pode se desesperar agora. Eu não consigo. E agora, Rodolfo, e agora como é que vai ser, meu Deus do céu? Olha aqui, olha pra mim. O nosso filho vai sair dessa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Olha, a gente vai ficar junto. Sempre. Nós dois juntos, meu amor. É que eu tô com muito medo. Eu tô com tanto medo, mas tanto medo. Eu sei, eu te entendo. Eu sei. Eu também tô. Mas a gente tem que ser forte, porque nós não vamos só lutar, nós vamos vencer. Você tá me ouvindo? Acredite, nós vamos vencer. Pode confiar em mim, Carla. E eu confiava. Se não fosse o apoio do meu marido naquele dia, naquele momento, eu não sei o que teria sido de mim. Eu fiquei completamente apavorada, desestruturada. Mas o Rodolfo me deu força, me deu suporte e eu realmente acreditei nas palavras dele. Tudo ia ficar bem. O tratamento não ia ser fácil. Primeiro seriam várias sessões de quimioterapia, uma coisa que já é tão difícil até para um adulto. Agora imagina para uma criança de só 4 anos. Mas depois daquele primeiro dia de desespero, eu me enchi de fé. Porque eu sabia que para enfrentar tudo que estava pela frente, eu ia precisar estar bem. Eu não podia cair, eu tinha que estar firme. Eu tinha que estar firme pelo meu filho. Então nós fomos, os 3 juntos, para a nossa primeira sessão. Quem passou por isso sabe que é cansativo, que é difícil, que demora. O clima muitas vezes é bem pesado. O Henrique, que não entendia nada, estava assustado, ele chorava muito, ele chorava de um lado e eu me segurava, sabe, de todas as formas para não chorar do outro lado. Mas o Rodolfo me surpreendeu. Eu achei que ele ia ser mais forte, mas eu fui percebendo ele muito mal, sabe? Ele muito angustiado com tudo aquilo.
Meu marido não estava bem. E era a hora de eu também dar aquela força para ele. Uma hora ele falou que eu precisava sair dali porque não aguentava mais ver o nosso filho daquele jeito. Nas químios seguintes, Rodolfo preferiu nem ir. Ele me falou que aquilo tudo tinha desestabilizado ele demais. Eu entendi. Fiquei chateada, mas eu entendi. Não era fácil. Não era fácil mesmo. O nosso filho, sabe? Ficar vendo o pai tão nervoso não ia ajudar em nada. O tratamento começou a judiar muito do Henrique. Ele estava bem fraquinho, não queria comer. E o que ele comia, ele já colocava para fora. O nosso filho estava enjoado demais e foi bem nessa época que eu decidi sair de vez do meu emprego para cuidar dele 100% do tempo. Eu queria estar o tempo todo com ele. Eu não queria perder nenhum segundo ao lado do meu filho. E à noite eu passei a deixar que ele também dormisse na cama comigo e com o Rodolfo. Eu só queria passar o meu tempo todo abraçada com ele. Até que um dia, o Henrique acordou vomitando muito. Em mim, no Rodolfo, na cama, em tudo. Foi um susto, claro. Mas a reação do meu marido... A reação dele foi horrível. Ele ficou tão bravo, tão agressivo. Enquanto eu cuidava do Henrique, que ainda estava vomitando, ele não parava de gritar. Olha aí, e agora? Onde é que eu vou dormir? São 3 horas da manhã. Calma, amor, peraí. Daqui a pouco eu tenho que acordar pra trabalhar. Rodolfo, ele não tem culpa. Você tá deixando o Henrique ainda mais nervoso, calma. Eu, Carla. Você sabe o peso que tá nas minhas costas? Eu sei sim. Eu tenho que trabalhar pra sustentar essa família. Olha, você não sabe o que é isso, né? Você só fica em casa com ele, é fácil pra você falar. Você não ajuda mais com gênio nenhum. Para, Rodolfo. Eu quero ver se eu perco esse emprego. Não, eu quero ver. Eu quero ver quem vai pagar tudo o que ele precisa. Eu não consigo dormir direito há semanas. Há semanas, ele dormindo na nossa cama. É difícil. O meu rendimento tá péssimo na empresa. E agora é isso. Toda a cama fedendo desse jeito. Eu fiquei chocada. Mais do que isso. Eu fiquei arrasada. A situação como um todo era estressante para todo mundo mesmo. Mas aquela reação era totalmente sem sentido algum. Eu peguei o meu filho e eu fui para o sofá da sala. Eu arrumei ele, eu deixei ele deitadinho no meu colo enquanto eu fiquei sentada, chorando o resto da noite. O meu filho estava doente. A gente não sabia se o tratamento ia dar certo ou não. Meu marido já não era o mesmo. Eu ainda passei a me sentir uma inútil por não conseguir ajudar mais financeiramente. Eu queria relevar aquilo tudo que tinha acontecido. Eu queria muito. Eu queria entender que aquela era a forma do Rodolfo extravasar, sabe? Mas eu também estava sofrendo. Eu também queria extravasar, mas eu não podia. E logo depois desse episódio, o Henrique deu uma piorada e precisou ficar internado por um tempo. Nos primeiros dias, meu marido passava lá depois do trabalho, ele ficava com a gente, mas conforme os dias iam passando, ele ficava cada vez menos tempo. E aí, quando nós voltamos para casa, meu marido estava ainda mais distante. Em casa, ele mal ficava com a gente. Se eu estava na sala com o Henrique, ele estava no quarto. Se a gente estava jantando na cozinha, ele dizia que estava sem fome e só jantava depois, a hora que ele estivesse sozinho. Até que um dia, ele reclamou que só a nossa presença em casa já fazia com que ele não conseguisse descansar e nem se concentrar. Não dá pra ficar aqui.
É impossível, é impossível. Ele chora, vomita, grita à noite. Rodolfo. Não dá, não dá. Rodolfo, ele é nosso filho. Você consegue imaginar tudo que ele tá passando, Rodolfo? É um processo doloroso, Eu não Rodolfo. aguento mais esse clima. É pesado demais pra mim. Olha aqui. Eu vou sair, eu vou pra um hotel. Até Por quê? acabar essa fase. Eu não vou ficar aqui. Não, peraí. Você vai sair, vai deixar a gente aqui, é isso? Não, eu venho aqui. Olha, eu fico um pouco com vocês depois do trabalho. Aí eu vou dormir fora. Eu preciso trabalhar, Carla. Eu preciso ter dinheiro. Eu acho que você também não tem noção, né, dos gastos que a gente tem. O seu filho precisa de você. Eu não posso ajudar como ele precisa. E tem você também. Olha, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Eu não sou idiota. Claro que eu já tinha percebido o que estava acontecendo, mas foi só nesse dia que eu tive que realmente parar de tapar o sol com a peneira. Eu tive que admitir que o Rodolfo tinha abandonado o barco, é isso. Trabalho, dinheiro, não tinha nada a ver. A verdade é que ele não queria ficar com a gente, era isso. Ser pai era muito fácil quando estava tudo bem, mas na dificuldade, ele foi o primeiro a pular fora. Eu estava sozinha. Meu marido soltou a minha mão no pior momento das nossas vidas. E eu ainda estava ali no meio da guerra, com a guerra acontecendo. Muita coisa se passava pela minha cabeça naquela hora, mas eu não ia dar espaço para mais nenhum pensamento ruim. Só tinha uma coisa que me importava e que merecia a minha atenção naquela hora: a saúde do Henrique. Era só isso. Acreditar na recuperação dele era o meu combustível para viver. Dane-se o resto, dane-se o Rodolfo, que até para jogar futebol com os amigos deixava de visitar o próprio filho. Dane-se o meu casamento. O que importava para mim era o Henrique, só isso. E graças a Deus, o meu filho foi respondendo ao tratamento, ele foi se recuperando. Graças a Deus. Graças a Deus o Henrique foi melhorando. E no dia em que ele recebeu uma espécie de alta definitiva, vejam só, o Rodolfo quis sair para comemorar. Era a primeira vez que ele falava com a gente, como se fôssemos uma família, sabe? A família dele. Há quanto tempo ele não fazia isso? Mas foi nesse dia que eu avisei que aquela família não existia mais, porque eu queria o divórcio. O meu filho estava bem. Agora era hora de cuidar de mim. E o primeiro passo era me separar daquele homem. Ele ainda teve a cara de pau de perguntar: por quê? Por que você quer o divórcio? Por que você quer separar? Ele ainda disse que não estava entendendo nada. Muito me admira que ele realmente achasse que tudo ia ficar bem. Nunca ficaria. O que ele fez não tinha perdão. O Rodolfo virou as costas para o próprio filho doente e provou que não era homem para mim. Aliás, não era sequer homem de verdade. Como eu disse lá no começo da minha história, saber quem está ao nosso lado nas batalhas é mais importante do que a própria guerra. Tudo o que eu passei com o Henrique foi muito, mas, meu Deus, foi muito difícil. Às vezes eu ficava à beira do desespero, sabe? Sozinha. E eu sei que se tivesse tido meu marido presente ao meu lado, teria sido mais tranquilo, eu sei disso. Mas estar sozinha também me mostrou a força que eu tenho. E depois de passar por uma doença como essa, com um filho de 4 anos e sair vitoriosa, eu sinto que eu posso tudo nessa vida. Eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Eu não mereço um homem fraco como o Rodolfo foi.